Estamos aqui no ar com o filho perdido e oficialmente reconhecido do Lula, Caio Belandi. Estamos aqui com a Vaz Guerreira, que não tem motivo nenhum para acreditar, mas mesmo assim continua acreditando. A Júlia, das Rosarinas. Calma E a aí. Bélia, que não é Super Nani, mas adora criticar o Nenê, que do Fluminense, obviamente, tricolor, Bélia Soares. Gente, sejam bem-vindos. A gente está aqui para fazer um bate-papo. Foi muito motivada a minha ideia de fazer esse bate-papo por causa da Copa América e dos diversos posicionamentos políticos. Ontem eu até vi o Benja, se eu não me engano, falando merda sobre a Copa América, aquele discurso bolsonarista e tal. O Lucas aqui está me cobrando que faltou um alvinegro. É verdade. Foi difícil achar, o Lucas, mas já que você se apresentou, semana que vem a gente faz um mais amplo aqui na nossa Twitch. E aí, cara, o que mais eu ouvia era assim, não, a gente não pode politizar futebol. A gente não pode politizar futebol é algo sagrado. Então eu quero primeiro introduzir com isso e perguntar para vocês o seguinte, aí eu acho que pode ser por ordem alfabética, não sei o que vocês preferem. É, para vocês, assim, qual é a primeira lembrança que vocês têm de perceber, sabe, pode ser um caso, alguma coisa que vocês perceberam que futebol é mais do que as quatro linhas, que futebol também é política. Vocês lembram? A primeira situação que vocês se viram debatendo assim, falaram, caralho, realmente, futebol é mais do que as quatro linhas. Vou começar pela Bélia, então. Acabou de chegar. Seja bem-vinda, Bélia. Cheguei atrasado, ainda vou ter esse privilégio de falar primeiro. Muita responsabilidade. Mas lembro, acho que além de ser uma apaixonada, né, pelo esporte de modo geral, fazendo um recorte especial para o futebol, que é, mal ou bem, o esporte mais popular do país, eu sempre joguei. Sempre joguei futebol, sempre joguei futsal, joguei todas as modalidades, society, campo, salão, areia. Então, quando o meu primeiro estalo, eu não sei te determinar exatamente quando foi, mas foi um momento que eu olhei ao meu redor e eu só via homens jogando. Quando eu tive esse estalo que eu não tinha times de meninas para jogar e que muito por. E aí vem várias consequências, vem várias lembranças na cabeça, né? Desde o fato de não seguir o estereótipo que se espera de uma menina, né? Porque a gente sabe que a sociedade não espera uma menina jogando futebol, a gente está cansado de saber disso, a mudança está vindo, está caminhando, está devagar, mas eu acho que a primeira vez que eu encarei o futebol como um ato político foi quando eu olhei ao meu redor e eu só via meninos e eu não encontrava uma escolinha de meninas para eu poder jogar. Então, chegou aquele momento, né, ingrato, né, aquela adolescência que os meninos estavam muito mais fortes do que eu, e aí eu tive que procurar um outro esporte. Então, isso para mim foi algo que me doeu muito. Eu sempre pratiquei todos os esportes que vocês podem imaginar, mas o simples fato de eu não poder jogar futebol, porque não havia gente, né, não tinha meninas como eu praticando o esporte que eu tanto amava, foi meu primeiro estalo de falar, opa, peraí, tem alguma coisa muito errada aqui e eu não vou conseguir solucionar isso nos próximos 10 anos. Né? E aí eu passei por aquele gap que várias amigas minhas passaram de não me encontrar, não poder praticar o esporte que eu tanto amava por praticamente 5 anos. Eu parei de jogar futebol com 12 anos e eu retomei isso na faculdade. Então foi um tempo muito grande, né? De 12 anos até praticamente os 18, a gente vive uma vida ali, né? A gente termina o ensino fundamental, a gente termina o ensino médio e a gente entra na faculdade. Então eu passei por esse momento, assim, jogando outros esportes, eu ia pro basquete, eu ia pro handball, eu fazia judô desde pequenininha, mas não era o futebol. Então a primeira vez que eu encarei o futebol como um ato político foi quando eu me vi sozinha no meio de um monte de menino sem saber para onde correr e sem poder jogar. E falar, poxa, tem alguma coisa errada. Por que as outras meninas não estão jogando o mesmo esporte que eu? Ou até mesmo, por que eu não gosto de jogar os mesmos esportes que as outras meninas gostam? E aí, isso na cabeça de uma criança pré-adolescente é uma coisa de maluco. Uma coisa de doido, né? A cabeça explode. Assim, desenvolver isso é muito desafiador mesmo. Esse foi o primeiro momento, assim, eu encarei o esporte, o futebol principalmente, como um ato político. Maravilha. Júlia?
Então, meu primeiro momento assim, vou compartilhar o que foi o choque, na verdade, né? Porque eu nunca joguei futebol diferente da Isabelle, mas eu sempre fui muito apaixonada por futebol, pelo esporte, em torcer mesmo, assistir jogo, né? Sempre assisti com os meus irmãos e tudo mais. Foram as minhas companhias, a minha companhia onde eu comecei a acompanhar futebol foram com os meus dois irmãos. E isso aqui dentro de casa e tudo mais. Então, quando eu comecei a ter contato com outros torcedores, eu notava que eu estava em minoria, eu era a única mulher, ou às vezes uma das poucas mulheres, mas isso não me afetava. Porém, o choque mesmo foi quando eu comecei a frequentar regularmente estádio, e aí eu fui tendo contato mesmo no dia a dia com outros torcedores, e eu fui vendo que se eu, às vezes, eu não gritasse em determinadas situações, eles iam me engolir. E foi aí que eu percebi que eu estar ali era muito mais do que só para ver o jogo, também era um ato de resistência estar ocupando aquele espaço. Acho que esse foi o meu choque, foi o dia a dia mesmo de arquibancada. Caio, eu vou retomar todos esses assuntos, assim, porque passa por tudo que a gente vai debater. Caio. Como são as coisas, né? As mulheres percebendo que o futebol é político pela própria existência delas, né? Que não, obviamente, não é o meu caso. Enfim, você ser uma mulher torcedora, eu falo isso porque a gente até falou do lado B do Rio, mas eu também faço parte do Flamengo da Gente, um movimento que pretende o futebol democrático, popular, é um movimento de torcedores e sócios do Flamengo. Lá é um movimento, a frente feminina chamada Mulambas da Gente, inclusive minha namorada faz parte, Flávia, um beijo se você estiver ouvindo, é muito ativa, né? E aí a gente aprende a compartilhar questões, né? Embora, obviamente, no futebol, o homem hétero, principalmente, ocupa um espaço de privilégio, a gente aprende a compartilhar, né? Tem a frente LGBT também, enfim, a gente aprende a compartilhar a visão e lutar junto, né? E no meu caso, obviamente, é diferente, né? Eu entendia o futebol de maneira política, mais na questão da política institucional, né? Muito porque eu venho de uma época que eu comecei, eu sempre gostei de futebol, né? Eu venho de um período onde o futebol começa a ser questionado, a estrutura do futebol começa a ser questionada muito forte, né? Que é o final da década de 90, inclusive com questões da política institucional, como a CPI da Nike, por exemplo, né? Em 2000, 99, 2000, né? Com o Vasco e o Bank of America, o Flamengo e a SL, o Corinthians e a MSI depois. A Rix Mills, né? E aí aquele dinheiro todo circulando e tal. E é engraçado, porque aí ali começa a ter contato com o futebol, com os dirigentes de futebol. E aí você vê, aí começa a ver a bancada da bola, né? Que é uma expressão até que está meio em desuso, meio que acho que o futebol conseguiu se institucionalizar de uma maneira que a bancada da bola ficou mais discreta. Mas na época era muito forte isso, ou seja, os deputados e senadores que se elegiam com o lobby das federações e da confederação e dos clubes. E aí você começa a notar, né? Então, por exemplo, no Flamengo, eu lembrava já do Kleber Leite, um cara que começou como radialista e depois assume a presidência do Flamengo, e aí depois faz um monte de negócios com marketing, né? Que está aí até hoje. Aí depois vem o Edmundo Santos Silva, né? Que é impeachmentado, tem um monte de acusações que não diz respeito necessariamente ao Flamengo, mas enfim. E ali você vê que as negociações no futebol, o ato de torcer, né, a bola rolar, embora ele seja político também, como as mulheres aqui da mesa bem falaram, tem um negócio por trás, né, tem um sistema por trás funcionando, que, enfim, utilizam muito futebol para invernizar esses sistemas, né? E aí, então, acho que a minha primeira experiência com futebol e política é, de fato, quando a política mesmo, institucional, de mandato, começa a interferir no futebol. Acho que é assim que eu me vi, né? E aí, depois, com o tempo, obviamente, eu fui adquirindo caráter de torcedor de arquibancada, e aí você vê, né, a relação com polícia, a relação com, né, os clubes e tal, e aí você vê que a política do dia a dia também atua, né? Eu vi, tem uma galera aqui se inscrevendo. Obrigado. Eu vou pedir pro ADM
diminuir o tempo de poder comentar no chat para a galera toda participar, diminuir de 10 minutos para 2, 1 minuto, para a galera conseguir participar. Sharon Praz falou: Isabelle é referência dentro e fora da quadra. Júlia e Isabelle, mas nesse sentido mais Júlia que produz conteúdo, eu fico imaginando a dificuldade que deve ser falar de futebol num lugar que os machinhos aparecem para dizer que não é um lugar que você deveria estar, que é falando de futebol. Como que vocês lidam ao criar conteúdo com essas críticas? Críticas não, né? Essa filha da puta, sei lá, não sei o que falar, com o conteúdo de vocês. Olha, eu diria assim que cada dia é um dia de desafio, porque acontece N situações que a gente for colocar aqui, assim, a gente vai falar, não, mas isso não acontece. Por exemplo, a gente faz um programa e coloca um título muito bombástico e beleza, uma ideia nossa. E aí depois chega um homem e reproduz tudo aquilo que a gente fez e ele ganha o crédito. Isso acontece muito, na real. E às vezes assim, nem cita, eu vi no programa tal e tal, tal, tal. Então, eu acho que assim, é uma das coisas que a gente fica meio reflexiva, que às vezes até bate um certo desânimo, e que acontece. Eu acho também assim que existem muitas coisas na gente enquanto mulher ou enquanto produtora de conteúdo que está na internet passa que a gente tende a desanimar a gente, sabe? Mas assim, eu não vejo isso como algo negativo no nosso caso. Eu vejo que eu acho que mais como um estímulo, digamos assim. Também tem situações de quando, por exemplo, deixa eu pensar aqui num exemplo. Perdão, pera. Não, fica à vontade. Assim, até se não quiser dar ibope para esse exemplo. Tô tentando falar de uma forma que não vá comprometer. Acho que até um pouco, desculpa, Júlia, mas acho que até complementando um pouco do que você está falando, é uma realidade, por exemplo, que eu venho passando desde que comecei a né, entrar um pouco mais no mundo do esporte de maneira mais profissional, é a questão do assédio. Eu não sei como é que acontece com você, mas não tem uma live que eu faça, falando principalmente sobre o Fluminense, que eu não tenha que bloquear 2, 3, 4, 5 pessoas, assim, por baixo. Fora o assédio, né, que vem no inbox, no direct do Instagram, esse tipo de coisa, né? Porque as pessoas, elas se veem no direito, né? Porque você está comentando aquilo, elas se veem no direito de ir até o seu Instagram e, enfim, falar que você é linda e maravilhosa e pedir fotos. É o tipo de coisa que, assim, não faz um mínimo de sentido, né? E além disso, é completamente desrespeitoso com o trabalho que a gente faz, que a gente pesquisa, que a gente corre atrás, a gente se qualifica e resume a gente a rostos bonitos, mulheres lindas, maravilhosas que estão falando sobre futebol na internet. Não é assim que funciona. Eu consegui pensar aqui numa forma de falar que não vá, enfim. Por exemplo, quando a gente cita um acontecimento no clube, no Vasco, ou fala sobre algum jogo, as pessoas tendem a pesar muito mais sobre a gente do que se fosse algum outro comentário feito por homem. Já aconteceu da gente errar uma data de um jogo? Nossa, a gente errou, era na quinta-feira, não era na sexta-feira. Perdão, desculpa, sabe? E foi uma reflexão, tipo, nossa, mas calma, todo mundo no chat, mas é tal dia, você errou. Beleza, a gente erra, sabe? A gente estamos ali, que somos produzindo, a gente tem esse direito, sabe? De errar uma data, não é algo fora, sim, sabe? E acho que isso pesa muito quando é mulher falando, mulher errando, sabe? Do que quando um homem erra. Então, acho que não normalizaram ainda a gente ter esse direito, sabe? De poder voltar atrás e poder, sabe, às vezes, enfim. De errar, porque a gente é ser humano. Todo mundo comete erros o tempo inteiro. Outra questão também que você falou aí, e você falou, a questão de não dar o crédito, né? De onde surgiu essa informação, não dar o crédito. Também tem, né, o cara que te explica o que você já sabe.
né? Porque você vem, você fala sobre, no meu caso, eu tenho uma formação acadêmica voltada para esporte, e volta e meia que eu comento alguma coisa, isso era um pouco mais no começo, né? As pessoas vinham e falavam, ué, então eu, sei lá, criticava alguma coisa relacionada à falta de transparência do Fluminense. Aí vinha alguém e falava, gente, mas é só você ver o balanço financeiro. Meu querido, eu já vi o balanço financeiro e eu estou criticando a falta de transparência. Assim, você quer. Mas você não viu entendeu? direito. Mas você não viu direito. Não, tem que dar carteirada. Mas você entende de balanço financeiro? Aí tem que dar horrível. carteirada. Aí tem que dar carteirada. Aí é horrível. Porque se você tem que dar carteirada, é porque realmente você chegou na última instância. As pessoas não acreditam, elas realmente duvidam da sua capacidade intelectual de saber aquele assunto, né? E aí, sempre que me pedem a apresentação e tudo mais, até o período me pediu, eu passei a qualificação completinha ali e tal, mas, cara, não adianta. Você pode ter a qualificação completa, você pode ser, principalmente no caso das mulheres, né? Você pode ser a pessoa que mais sabe de esporte no mundo. E vai ter sempre alguém para questionar o que você sabe e tentar contra-argumentar com narrativas em vez de fatos, né? Que isso também acontece, e termina com Bel, não, mas eu não acho, eu acho que você está errado. Mas tá tudo certo, e valeu, abraço, né? Joga o microfone e sai andando. Eu sei que o Caio. Assim funciona, porra. Sei que o Caio quer contribuir, mas a Pensa Abstrato falou assim: como assim você quer falar sobre futebol? Fala o que é impedimento, então. É um exemplo clássico, né? Sabe, inclusive, de orçamento, a página aqui do tem uma página, né, no YouTube chamada O que é Impedimento, tem também no Instagram, que a motivação é essa, é uma mulher falando sobre futebol com essa pergunta clássica, né? O que é impedimento? Qual o seu time inteiro de... A escalação de 1984, ali, porra, tranquilo. E é o trivia, né? É o trivia. Normalmente é o macho trivia. Né? Você sabe? Então canta esse hino de trás pra frente, plantando bananeira. E aí você tem que fazer essas... Tipo, cara, mas peraí. Não, não, porque se você fizer isso, você vai ganhar ponto comigo. Brother, vou trocar ponto por milha. Como é que funciona esse negócio esse esquema de ponto? É o quê? Cashback? Me ajuda aí, porque, né? Então são vários episódios que a gente passa que realmente, aí eu até indo... Eu fico na linha, na corda bamba, né? Porque realmente, às vezes tu vira e fala, cara, não, vou calar a boca dessas pessoas, não sei o que, mas tem vezes que você vira e fala, caraca, velho, tô nadando contra a corrente aqui, tô cansada, sabe? Tá dando cãibra no braço, não aguento mais, tô cansada, tô dando murro em ponta de faca. A gente fica, né? Eu, pelo menos, volto mesmo, me sinto nessa corda bamba de, não, vou batalhar, vou correr atrás, vou mostrar, vou provar, etc, etc. E a outra metade de mim tá tipo, brother, de novo isso, eu não aguento mais. É complicado, muito complicado. Lá no canal, como eu disse no início, a gente tenta fazer disso assim, não deixar bater, sabe? A gente, falaram da gente, então vamos mostrar, né? Estão falando, vamos mostrar que a gente está indo aí, tá indo além, tá produzindo, né? A gente vai lá, bate na portinha e pede os créditos às vezes, mas a gente tenta não fazer disso assim algo como uma experiência ruim, mas acaba que impacta também, né? Querendo ou não, você sente, você tenta assim não se deixar abalar, mas você sente também. Porque não é justo, né? Quando a gente fala assim, não é justo a gente se esforçar, produzir e tal, e essas coisas acontecerem. Não deveria acontecer. Não é nem honesto, assim, com uma pessoa que às vezes divide com você. A gente está falando de pessoas que produzem conteúdo, então tá no mesmo corre que você, sabe? Tá. Então, acho que mais sobre isso mesmo, sobre o senso de justiça que pesa. Mas, em contrapartida, a gente continua, a gente segue, né? E vamos embora. Eu entrevistei uma vez a Manu da Cuíca, né? A Manu da Cuíca é uma compositora, uma música genial. E aí ela, lá no lado B, né? Samba da Mangueira, né? Isso, Samba da Mangueira, de 2019 e 2020, entre outros, né? Ela tem vários sambas muito, muito bonitos. E aí ela é genial, de fato, mas aí ela conta uma história que eu nunca mais esqueci, né? A gente aprende muito lá no lado B. Inclusive porque nós somos agora 3 homens, né? Então, as mulheres, né? 3 homens héteros. Então, mulheres, LGBTs que contam suas histórias, a gente tenta assimilar. Aí a Manu falou assim, gente, teve um dia que eu cheguei lá numa roda de samba e tal, eu toco cuíca, que não é... No samba já é muito machismo, né? Enfim, como quase todos os ambientes. E aí ela, toca um instrumento que não é muito da minha praia, que
que não é muita praia de muitas mulheres e tal. E uma vez, sei lá, eu toquei malzão e tal. Aí ela falando que tem as duas reações, né? Tem a reação do cara que por que uma mulher tá fazendo tocando cuíca. E a outra era a reação do cara, caraca, tu toca pra caralho, você é foda e tal. E aí ela me falou um negócio que eu nunca mais esqueci. Que ela, cara, as mulheres têm direito de serem medíocres. Que é um negócio que é verdade, né? As mulheres parece que não dão direitos às mulheres de serem medianas. Ok. Né? Então como vários homens estão aí na mídia esportiva, então, porra, se a gente for falar de todos os homens que são medíocres para ficar, né? E aí eu nunca esqueci isso, né? Porque é verdade, né? E aí daí vem, por exemplo, você não poder errar, a mulher não poder errar, né? Porque, pô, caraca, todo mundo erra, né? Mas a mulher tem que ser genial, tem que saber tudo de cor e tal. E ela falou um negócio que eu fiquei verdade, né? Que é o direito a ser medíocre, né? E tudo bem, porque tem outras pessoas, outros homens, né? Homens medíocres ocupando os espaços também, por vários motivos, né? Que também contemplam mulheres. E aí a gente pode racializar também a questão, pode colocar classe na questão também. E aí eu nunca esqueci isso, né? O direito de ser medíocre, de ser ok, hoje eu não estou num dia muito bom, não fui genial, e tudo bem, né? Embora a Manu da Cuíca, um beijo para Manu, que inclusive é casada com o Máximo, um grande tricolor, Luiz Carlos Máximo, outro cara genial também. E é isso, né? Ela falava, tudo bem, eu não toquei tanto assim hoje, tudo bem, eu só quero tocar, né? Eu gravei isso, ficou para mim. E outra coisa que eu queria falar, outra coisa que só para encerrar a minha participação aqui nesse assunto, outra coisa que eu ia falar, a Isabelle estava falando, que é a questão do assédio, né? E é muito doido, né? Porque assim, são dois tipos de homens que homens héteros, né? Vamos deixar claro, né? Porque tem esse corte no futebol. E aí, provavelmente, uma parcela acha que mulher não tem nem que falar de futebol, e a outra parcela é a parcela dos assediadores que, porra, não podem ver uma mulher falando de futebol. Né? Então, acredito que vem dos dois lados, né? Daquele cara que às vezes até parece que tá te apoiando, pô, legal, o cara ouve mulher falar de futebol e tal, mas, na verdade, porra, vai chegar no teu inbox e tal, vai achar que, porra, nossa, que abertura foda, uma mulher que gosta de futebol, ela vai querer me dar, né? Tem essas loucuras, a gente sabe que tem, né? Então, acho que tem dos dois lados e tal. Já avançando, porque eu falei que ia falar de Copa América, então vamos falar de Copa América, mas no seguinte sentido, assim. Porque quando a gente fala futebol é política, né? Que aí eu acho que esse assunto inicial foi primordial, porque as pessoas só pensam, então Bolsonaro, é PT, e política é muito maior, obviamente, do que uma construção, né, partidária. A política é o cotidiano, é o dia a dia, né? São essas questões também são políticas, né? Mas futebol e política se mistura desde sempre, né? Desde Olimpíadas nazistas, né? Tem que lembrar que a primeira transmissão de rádio foi as Olimpíadas lá na Alemanha com Hitler, e aqui eu vou falar de um caso que as pessoas podem não se lembrar, mas é muito cotidiano do Rio de Janeiro, que foram as Olimpíadas, a Copa do Mundo, o Pan-Americano, que foi também utilização política, né? E agora a gente tem a Copa América, que está numa disputa, estava, né? Nem sei se está mais, eu acho que até já acabou o ápice da disputa de narrativa, que era Copa América é para beneficiar o Bolsonaro? É uma Cova América? Quais são os elementos de trás dessa Copa América? E até o debate também ficou meio secundário, que é do assédio que o Caboclo cometeu de forma criminosa durante, acho que um ano, né? Que a menina foi assediada por esse ser. Enfim, tem todos esses elementos aí. Eu queria ouvir vocês, assim, qual a leitura que vocês fazem dessa disputa sobre uma campeonato que ninguém quer ver, ninguém está parando para ver Copa América. As pessoas veem se estão de bobeira, mas mesmo assim está sendo muito valorizada. Qual a leitura de vocês aí nessa famigerada Copa América? E aí vamos pela ordem de novo, eu acho que a Beli começa. Beleza. Então, sobre a Copa América, assim, eu já me meti em confusão, as pessoas vêm me xingar, é uma coisa louca. Isso é bom, realmente. Né? Não, se não fosse para causar confusão, eu saía das redes sociais. Tô brincando, mas é porque realmente acaba sendo uma ferramenta legal, assim, principalmente para quem, né, gosta de marcar posicionamentos e falar sobre determinados assuntos e vocifera, né, assim, ao passo que
dá voz a gente idiota, também dá voz a gente que, né, a pessoas que têm muito conteúdo para passar. Isso é bacana das redes sociais. Quando você debate Copa América no Brasil, né, a gente tem vários aspectos a analisar, né? Você falou das Olimpíadas, né, nazistas, a gente tem também, né, a primeira legislação esportiva do Brasil, ela é feita na Era Vargas. Então é também surfando um pouco na onda de um nacionalismo, utilizando o esporte como forma de promover o nacionalismo, né? Então é bom a gente lembrar disso. Aí eu sempre puxo a sardinha pro lado da minha modalidade, que a gente passou quase 40 anos proibido de jogar, né? As mulheres não podiam jogar futebol. Isso foi liberado no final da década de 70 e tudo mais. Então a gente vê o tempo todo a política se utilizando do esporte, né? E isso mostra que a política tem muita noção do poder que o esporte exerce sobre a sociedade. Né? Se não tivesse, se os políticos realmente jogassem isso de lado e falassem, deixa isso aí para lá, a gente não precisa mexer nisso, seria até uma ignorância da parte deles, porque realmente mexe com a sociedade, não tem como dizer que não. A gente teve aí grandes eventos nos últimos 14 anos, Pan-Americanos, a gente teve Jogos Mundiais Militares, que é uma coisa que todo mundo esquece, que teve no meio do caminho, a gente teve Copa do Mundo, a gente teve Olimpíadas, e agora a gente está tendo Copa América de novo, com o intuito de utilizar o legado da Copa do Mundo, né, de 2014. Então, quando você fala em Copa América, na atual circunstância... Oi. Minha mãe foi se vacinar em Deodoro, era aquele negócio olímpico lá, a Vila Olímpica. É a Vila Olímpica, o Parque Olímpico de Deodoro. É vergonhoso. Se a gente achar que houve algum legado no sentido material, é vergonhoso. Não, é triste, é realmente triste. E aí, quando você pega uma competição desportivamente esvaziada, esse é um aspecto importante que a gente tem que levantar. Né? A Copa América, cara, foi o que você falou, quem tá assistindo a Copa América? Quem tá parando, hoje eu vou ver jogo do Brasil, hoje eu vou abrir aqui uma cerveja e vou ver Venezuela e sei lá, Equador. As pessoas não estão fazendo isso. Então, desportivamente, é uma competição irrelevante. Questão do tempo, teve Copa América há 2 anos. 2 anos. Ou seja, tem mais Copa América do que ano bissexto. Então, outra parada aí também que a gente, né, nos últimos 5 anos a gente teve 3 Copas América. Essa é a terceira edição, né? Porque teve a Copa América do Centenário, teve a outra Copa. E aí você vai tendo Copa América, quando você vê, realmente, esportivamente falando, perdeu a importância, o tempo não cumpre o calendário, porque é uma viagem você inserir uma Copa América, né, no meio desse calendário maluco que é o do futebol brasileiro. E aí você tem as questões políticas que são extremamente relevantes, né? Como surge essa Copa América? Da minha opinião, foi assim, a reunião da Conmebol foi uma galera lá, né? Vários homens ali debatendo, falando, cara, quem vai ser o doido que vai aceitar essa Copa América? Porque ninguém quer receber isso. Liga lá pro Brasil que o negócio lá tá feio, mas o presidente não Alguém tá fez isso aqui, né, na reunião. Entendeu? Assim, a única coisa que me veio na cabeça é isso, porque, cara, quem vai aceitar essa insanidade, só tem um país hoje na América do Sul que aceitaria essa insanidade. E foi a gente, né? Então, é até triste, né, de certa forma, falar isso, mas você tem uma reunião de uma confederação, né? Você tem a reunião de uma Conmebol, passando por cima, e aí entra aquela questão daquele protesto, manifesto dos jogadores, etc. Passando por cima, de certa forma, das pessoas que estão um pouco mais abaixo nessa hierarquia, ignorando solenemente, né? Indo direto no presidente da República. Aí você fala, peraí, tu estuda, tu gasta tempo estudando, tu gasta dinheiro estudando. Fala, não, porque, sei lá, FIFA não legisla, quem legisla... Você fala, mas peraí, a Conmebol passa pro telefone, passa a mão no telefone e fala, liga aí pro presidente da República do Brasil, que talvez ele aceite. E depois a gente resolve ali com o caboclo ali o que vai acontecer, porque se o presidente... Então você não tem um mínimo de ordem de procedimento, né? Então você passa por cima de uma série de ritos, né? Num tempo muito curto, num momento extremamente difícil que a gente está vivendo, mais de 2 mortes por dia, né? Porque as pessoas ainda falam, mas tá tendo Copa América, por que não pode ter Copa América se tá tendo Libertadores, se tá tendo um monte de coisa, né? Na verdade, a gente tá... E aí eu sempre falo, gente, a gente tá assumindo um BO que não é nosso. Assim, a curto, né? Se eu tiver que falar muito curto e grosso, assim, né? Cara, a gente tá assumindo um BO que não é nosso. A Copa América não tinha que acontecer aqui. A gente tá, assim, num momento extremamente difícil da história do país.
Então você pega um mix de competências, de quem é que decide, quem é que não decide, e aí, mas os governos podem negar, porque de acordo com a decisão do STF, eles têm essa competência, então vira uma bagunça, as pessoas estão perdidas, né? Então, e ainda, além disso, além de toda essa cortina de fumaça, etc., você tem um posicionamento dos jogadores que se manifestam contra a Copa América, e aí a galera alucina, né? Caraca, vou usar a camisa amarela de novo, estou orgulhoso do meu país. Vou confessar a você que eu pensei em fazer essa pergunta, mas obrigado por... E aí você fala que no final das contas era ego ferido, porque eles queriam ter sido parte dessa decisão. E quem tinha que se posicionar, não se posicionou, de quem a gente esperou posicionamento, né, sobre a Copa América, a gente não teve. E aí, 3, 4 dias depois, a gente tem um posicionamento da seleção feminina de futebol que tem muito mais a perder a respeito, não da Copa América, porque eu até entendo elas não se posicionarem sobre a Copa América, elas não estão disputando essa competição, mas sobre o caso do Rogério Caboclo. Então, quando a gente vê a seleção masculina, ela comete sucessivos erros, a CBF nem se fala, o presidente da República se mete numa situação que, ao meu ver, e de acordo com tudo que eu já estudei na minha vida, ele não deveria ser chamado, no máximo estourando ali para fazer um aperto de mão, não é para virar e falar assim, vai ter Copa América sim. Não é assim que funciona, não é assim que as instituições funcionam. Então, e quando você vê a seleção feminina que tem mais a perder, que vai ter uns Jogos Olímpicos daqui a pouco, que não sabe se vai vacinar, não sabe se vai dar tempo de vacinar, e tá nessa loucura, vai e se posiciona contra o assédio do Rogério Caboclo. Então, quando a gente vê quem tinha que se posicionar, não se posiciona, quem a gente, não vou dizer que a gente não esperava, né? Quem tem mais a perder nesse posicionamento, bate o pé, marca a posição, e a Copa América tá rolando no Brasil. Até hoje de manhã eram 41 casos confirmados entre jogadores, delegações, funcionários, etc. Inclusive, os jogadores da Venezuela, ou a delegação da Venezuela, sumiu do hotel, e eles eram os grandes infectados, né? Boa parte dos infectados. Então, assim, falar em protocolo seguro, falar em vacinação, isso é balela. A gente sabe que não daria tempo de vacinar as pessoas, ainda tem isso, porque faltavam 12 dias para o começo da competição. Mesmo se desse tempo de vacinar, não daria tempo de colocar as duas, né, vacinar com as 2 doses, e não daria tempo de fazer uma quarentena, um isolamento. Você chama jogadores do mundo todo, você chama um colombiano que joga na China, você chama um venezuelano que joga na Inglaterra, você chama um chileno que joga na África do Sul. Quando você vê, isso aqui tá uma colcha de retalhos, a Copa América, né, um monte de variantes circulando pelo país, e a gente não tem nenhum tipo de controle de protocolo. Júlia, o que você acha disso? Bom, acho que a Isabelle aí já fez um belo resumão, né? Compartilho de todos esses sentimentos também. Eu concordo que a gente está com um campeonato saturado, né? A Copa América ela já não desperta assim, um interesse. Acho que diria até além do que a Copa América, eu diria a seleção, a CBF como um todo já não desperta aquele interesse da gente estar ali assistindo. Olha, hoje tem jogo da seleção. Assim, tem alguns que se colocam ainda para assistir, mas já não desperta de um modo geral nas pessoas esse sentimento de estar acompanhando o jogo, né, da seleção. E aí a gente entra naquele conflito também de ter uma entidade, né, já falando desse assunto do caboclo, que também coloca a gente, assim, no caso das mulheres, né, falando das mulheres, coloca a gente, assim, mais ainda reflexiva, né, tipo, nossa, a gente sabe que são seleções diferentes, né? A feminina e a masculina, mas que coloca a gente assim, nossa, a gente tem um posicionamento de uma seleção feminina, a gente tem outra que coloca uma nota totalmente imparcial para não se queimar a certo ponto com algumas marcas. E aí eu fico reflexiva também, justamente, sobre esse papel das marcas, porque a gente tem o tempo todo falando sobre boicote, sobre não consumir determinados produtos ou determinadas coisas de algumas marcas que se colocam a favor do bolsonarismo, como o caso da Havan e tudo mais, mas a gente vê também algumas marcas que patrocinam esses campeonatos e que se omitem, sabe? Que algumas redes sociais colocam uma postura de
de estar, né, alinhadas, assim, né, de assumir um papel politicamente correto, mas que se omitem diante de uma Copa América, que elas estão patrocinando, e por isso mesmo, num país onde a gente tem aí quase 490, né, mil mortes do Covid, e a gente não vê essas marcas assim, se colocando, né? Eu penso muito, assim, é porque eu sou do marketing, eu penso muito, fico muito reflexiva no papel das marcas nisso tudo. E eu não vejo assim, por exemplo, teve um caso de um jogador que falou que não ia se posicionar, alguma coisa do tipo, por conta de contrato. Ele tem esse medo do contrato ser rasgado ou de pagar alguma multa ou algo do tipo. Mas aí eu fico pensando, tá, e as marcas iriam contra, né? A gente sabe que sim, porque é um mundo capitalista, então o que gira em torno aí, infelizmente, é o dinheiro, mas eu também fico reflexiva sobre as pessoas não estarem cobrando disso de uma certa forma, já que a gente não pode cobrar do presidente, né? Já que a figura central que a gente deveria ter um peso, isso não acontece. E aí hoje eu vi uma matéria, agora eu não vou lembrar qual foi o blog, falando de um jogador que se posicionou do Cruzeiro, se eu não me engano, é um jogador boliviano, e ele se posicionou... Marcelo Moreno. Isso. Ele se posicionou falando aí contra a Copa América, né? Colocou lá um link do GE e tudo mais, e ele está sofrendo agora ele vai ser avaliado, né? Processo disciplinar. Isso, e nessa avaliação ele pode perder até os títulos com que ele já ganhou e tudo mais. Então, a gente vê uma punição, né, por parte aí da CBF e tudo mais, mas não vi algo comum, assim, de algo privado, assim, em relação à quebra de contrato com o Cruzeiro, pelo menos, ou das patrocinadores do Cruzeiro. Então, eu acho que esse deveria ser assim, um caminho também para a gente se atentar, que talvez não tenha tido parcialidade nisso, não por o motivo que eles apresentaram, não por não querer bater de frente e quebrar contrato ou perder milhões, mas sim porque é mais fácil para alguns jogadores mesmo se manter ali em cima do muro. Eles não para que eu vou comprar essa briga, né? Acho que a cabeça funciona assim. Então, eu acho que essa reflexão que eu mais fiz foi em relação do porquê, né? Do porquê a gente tem um lado que se posiciona, que, como a Isabel disse, tem muito mais a perder no futebol feminino, porque, né, os patrocínios já não são iguais, a gente não tem, não tem a mesma visibilidade. A gente sabe a diferença aí do futebol feminino para masculino, não preciso nem listar isso aqui. E por que foi usado isso como desculpa, como assim, não sei, acho que parece aquela nota ali para mim, foi para enganar bobo, sabe? Não... Fiquei, como a gente diz aqui, né, desapontada, mas não surpresa, né, com aquela nota ali, porque, enfim. E eu acho que também fica aí também essa reflexão para que a gente consiga também estar indo além, né? Não só, sim, claro, o presidente é não tem nem palavra. O presidente é um boçal, e a gente sabe que não deve, não adianta cobrar algo dele, mas a gente pode fazer além também, e eu acho que nesse ponto aí falhamos, né, por não ter colocado assim, ter ido diretamente de onde a gente deveria ter ido, né, como um todo. Acho que é isso. E aí, Caião? Não, acho que as meninas falaram muito bem, né? Quando o Brasil, e aí até complementar o que a Isabelle falou de ter tido a Copa América em 2019, no Brasil, né? Que é bizarro, né? Não era não era pra, primeiro que assim, né? Quando ela é cancelada, primeiro ela é cancelada na Colômbia, por causa, nem tanto da Covid, mas mais pelos distúrbios políticos, né, que a Colômbia tem assassinado seus manifestantes, cidadãos que vão se manifestar, né, não é de hoje, e depois a Argentina, aí sim, pela Covid, pelo alto da Covid. A Argentina que já tinha suspendido o campeonato deles durante 2 semanas. E aí eu acho que é legal a gente falar uma coisa,
que assim, mas está realizando outros jogos de outros campeonatos e não pode realizar a Copa América. O Brasil está realizando os jogos dos campeonatos de maneira que não deveria, né? A gente precisa, a primeira coisa, né? Quando o futebol volta, ele volta de uma maneira controversa. É óbvio que ele uma hora ele precisa voltar, a gente sabe que a máquina precisa girar. E eu não vou ficar aqui também, no mundo ideal a gente estaria sem futebol até agora, né? Sim, mas enfim, não existe. Mas assim, o futebol volta de uma maneira atropelando protocolos. Em vários momentos do campeonato do ano passado, vários times tiveram um surto de Covid e os jogos continuaram, né? Há casos de jogadores que descobriram estar com Covid no intervalo dos jogos. E isso em alguns países, e aí a gente fica na América Latina mesmo, na América do Sul, a Argentina, o Uruguai, acho que o Chile também, alguns países, quando teve essa alta de casos, parou e falou assim, não, peraí, um mesinho sem, porque não está dando, vamos ter que segurar. Isso também, acho que assim, no Brasil, em nenhum momento fez isso, né? A gente sabe que a gente não conseguiria ficar em casa de quarentena durante 1 ano e 4 meses, quase, mas períodos de quarentena, de repente, de 1 mês, de 3 semanas, deveriam ter sido feitos. E no futebol também. Então, acho que o primeiro argumento cai por terra por isso. Mas o futebol está acontecendo. Tá, mas não deveria, pelo menos, não desse formato. Poderia ter feito, né, mais curto, né? Para que foi fazer ida e volta com o Campeonato Brasileiro, ida e volta com 19 times, poderia ter dividido em grupos. Enfim, você teria várias formas, como a NBA fez, vários outros campeonatos. A Champions, quando volta num lugar só, com jogos mais rápidos, só ida. Enfim, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho que é importante também a gente lembrar como acontece a linha do tempo, né? Há algumas semanas, acho que uns 2 meses ou menos, um pouco menos, as denúncias sobre o Caboclo já estavam ali, já começando a vir à tona. Inclusive o Martim Fernandes e a Gabriela Moreira, que deram um furo, já haviam falado, tem uma funcionária da CBF com um dossiê do presidente, dizendo que o presidente está cometendo comportamento inadequado. A gente junta as coisas, né? Na hora, eu lembro que eu não falei nem tuitei, nem nada, mas na hora eu falei nos meus grupos, falei, isso aí é assédio, ponto. Se não for coisa pior. E aí, isso morre, e aí na época parecia, o Rogério Caboclo vai cair, o Rogério Caboclo vai cair, né? O Rogério Caboclo, que é uma figura decorativa, né, do Marco Paulo Del Nero, que está banido pela FIFA, que não pode viajar, senão vai ser preso. E aí o Rogério Caboclo vai cair, e aí ele apazigua, não vai cair não, abafou o caso, ninguém mais soube de nada, até que a CBF faz essa gracinha junto com o governo federal de trazer a Copa América. E aí acho que é também importante a gente lembrar, né, como é muito difícil falar isso, porque resvala no bolsonarismo, mas é real. Eu não consigo fazer essa análise sem falar disso. O fato da Rede Globo não ter o produto Copa América ajuda a combater o que está acontecendo na CBF, embora a Rede Globo tenha outros produtos da CBF. E aí vaza, né, a questão do Caboclo, e aí o Caboclo fica ali, né, pendurado no momento que a Copa América vem para o Brasil. E aí vem os jogadores, esse manifesto de jogadores, que por um lado eu acho até surpreso, assim, eu me peguei surpreso. Jogador de futebol costuma não dizer nada sobre nada, que é um problemaço, inclusive para eles. Porque eles são, em última análise, eles são os trabalhadores, né? Do mercado do futebol. E eles não costumam dizer nada sobre nada. Você não sabe a opinião deles sobre o protocolo, se devia voltar, se não devia voltar, sobre os estádios, você não sabe nada. O jogador de futebol não fala nada, e via de regra. E aí eles, vamos falar. Criou-se essa expectativa. Aí realmente foi como a Júlia falou, né? A gente sabia que não ia sair nada, não chega a decepcionar, mas de qualquer forma eles falaram, a gente é contra, a forma que foi feita não foi legal. Eu achei, realmente me surpreendeu. Inclusive porque boa parte desses jogadores, né, a gente sabe que é bolsonarista. Alguns a gente sabe, outros a gente deduz. Um ou outro a gente desconfia que não seja. Né, Everton Ribeiro, Richarlison, a gente fica assim, né, que já tiveram boas manifestações nas redes, mas também não dá para cravar. Então, assim, não me surpreendeu nem um pouco o manifesto falho, né, chinfrim, mas me surpreendeu o movimento,
né, mostrando que eles podem mudar as coisas também, né? Eles podem, se eles quiserem, pelo menos dentro da política do futebol, de federação, de presidência, que é um negócio tumultuado, os clubes parecem que estão se organizando aí para tentar criar liga, enfim, também vamos ver como é que vai dar. Os jogadores podem, são vozes sobre isso, né? Agora, é Copa América totalmente, a gente está vendo aí, né? A gente está vendo aí. E aí, como quando eu falei da Globo não ter a Copa América, é lembrar que o SBT que tem a Copa América. E o SBT é uma emissora aliada de primeira ocasião do regime Bolsonaro. Então, isso tudo dialoga, gente. Isso tudo dialoga. Isso é o quê? É política. Isso é política. A bola vai entrar, né? E é muito triste, porque quando a gente racionaliza, acredito que nós 4 aqui pensamos muito em futebol e política, né? Quando a gente racionaliza, a gente fala, cara, a gente está sendo enganado o tempo inteiro, a gente tem que correr atrás toda hora, porque se deixar, os caras vão sacanear a gente quando a gente grita gol. E é verdade. Né? Então a gente não consegue racionalizar o tempo inteiro, porque senão a gente vai falar, cara, a gente está sendo usado. Então a gente primeiro luta, acho que todos nós aqui lutamos, né, para fazer essa pressão. E segundo, também tem horas que a gente fala, tá bom, pô, mas eu preciso gritar gol, porra, eu gosto, Flamengo. Né? Imagina eu que sou Flamengo, né? Tá difícil aí pra você, né? Porra, difícil. Tá difícil. Difícil tá. Eu não sei, não tem nem palavras para dizer. Né? A gente vê o Flamengo hoje é ocupado por bolsonaristas. Né? É o clube que quis se alinhar ao regime. Esses dirigentes aí vão marcar o clube como o clube do regime, né? Bolsonaro. Então, assim, porra, imagina. Né? Então, então, essa balança também fica uma hora que tá, porra, eu não vou torcer contra o Flamengo para prejudicar o Landim, para prejudicar o Bolsonaro. Não tem como, gente. Zero chance. Mas tem horas que fala, porra, desanima. O Flamengo tá jogando agora nesse momento. Já estive mais animado. Mas vamos lá. Né? Então é complicado também. Né? Muito complicado a gente racionalizar, porque a gente sabe que o futebol não é só racionaliza. Mas a gente luta. Né? A gente luta. Eu luto organizado no Flamengo da gente, que é um grupo que eu me orgulho muito de fazer parte. Porque é organizado, enfim, porque está lá dentro do clube também, medindo forças, e mesmo quem não é organizado, né, quem, por exemplo, faz podcasts, porra, e se comunica, né, então a gente luta, né, para pelo menos perder pouco, né, perder de pouco nessa luta aí. Já. E Caio, o cara que roteiriza para a Rádio FRJ, o que a gente tem feito, é o Pedro Barreto, lá do Flamengo da gente também. Não sei se você conhece ele. Um grande parceiro, também revoltado com a situação do Flamengo. Eu leio os comentários aqui, já para a gente ir encaminhando para o final, e quem quiser comentar pode me atropelar e comentar. Sharon Price. Não, isso eu já li. Cadê? Aqui. Rafael Siqueira falou: minha mãe mora 15 minutos andando do Parque Olímpico de Deodoro. Só sobrou a Arena da Juventude, que está abandonada e aberta. Quem quiser entrar e jogar uma pelada lá é só chegar. Uma vez que passei lá pela Avenida Brasil, tinha uma galera na varanda da Arena de bobeira. Lucas falou assim, Lucas Farias 94. Nesse caso, eu acho o caboclo que buscou a Conmebol e o Bolsonaro. Aí juntou os capeta tudo. Rafael voltou a dizer, reunião da Conmebol. Quem seria o burro suficiente para receber a Copa América? Todo mundo se olhou, riu e lembrado do Brasil, obviamente. Aí a Luísa falou, quem seria o burro para trazer uma competição para cá? A Conmebol. Então tem burrice para tudo que é lado também. Tem aquela história de quando o otário e o bobo se encontram, né, dá negócio. Às vezes os burros se encontram também e dá negócio. O Rafael voltou a dizer que o Omar foi cirúrgico na CPI quando falou sobre isso. O certo era não ter futebol nenhum. Mas se os clubes param, muito funcionário ia morrer de fome. Já a Copa América, se não acontecesse, todo mundo ia continuar rico. Né? E tem muito simbolismo, né, cara? Hoje eu estava vendo a bendita CPI, que eu tô meio broxa com a CPI. Não tenho mais o tesão que eu tinha para ver essa porra desse circo montado. E aí, hoje, o único senador que não usa máscara para falar é o Flávio Bolsonaro. Imagine, e ele não precisa falar que a máscara é ruim. Só num ato dele botar aqui, ele já está recomendando para as pessoas fazerem a mesma merda. Hoje eu fui na academia, só para concluir também, hoje eu fui na academia, primeiro dia na academia, nunca tive na academia na minha vida. Falei, pô, vou dar essa chance.
máscara, o caralho, álcool o tempo todo, não sei o quê. E eu vi a famosa máscara de filha da puta. Vocês já viram isso? É uma viseira ao contrário. Sabe aquela viseira? Só que ao contrário, cara. Cara, isso. Assim, eu não sei nem o que explicar quando eu vi. E isso Ambiente de academia, brother. Ambiente de academia. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do Não céu. é Smart Fit, não, né? Porque Smart Fit é bolsonarista. Se Não, for, não, corre. não. Mas assim, se eu perguntar ao dono da academia, com certeza deve ser. Mas se ele não se manifesta nas É. redes, em público, a gente já alivia, porque senão também a gente não vai consumir mais nada. Não, fudeu, né? Completamente fudeu. É sobre isso. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Não está tudo bem. Não tá tudo bem, não, mas a gente tá indo. Falaram aqui que a Conmebol é a FERJ, continental. É a Ferdi que habla. A Sharon eu e a Sharon sempre fala isso, que a Conmebol é a Ferdi que habla. Que habla muito. Por mais Igor Julião, o professor Felipe Duque disse sobre esse. Não, desculpa. Hoje a maioria dos jogadores da seleção brasileira não tiveram uma passagem marcante por aqui. Não me recordo da maioria deles. É algo a se pensar também, assim, porque é muito afastado, né? E, por exemplo, a panela do Tite, a Júlia vai me entender, a panela do Tite de não levar o Germancano acabou comigo. Mas é isso, não tem uma simpatia, né? A gente não tem uma grande simpatia pelos jogadores da Copa da Seleção Brasileira. A Sharon Price Os caras nem jogam aqui, a seleção não joga aqui, né, cara? A seleção passou 10 anos, 15 anos, sei lá, mandando jogos amistosos em Londres. E acho que nos Estados Unidos também, Miami. Porra, cara, como é que a gente vai gostar desses caras, sabe? Não tem como, pô. Tem como. É isso, né? Tem os incels da internet que fica Neymar. Não, e o Neymar, tudo bem, né, cara? O Neymar ainda foi um nome, se a gente for justo com o Neymar, embora não precisemos ser, mas se a gente for justo, o Neymar foi um nome que de fato mobilizou o futebol brasileiro durante quando isso que eu ia falar, ele é um sol, né? Ele é um sol de mobilização. Tudo bem. Acaba ali. Tudo bem. E assim, até então, a gente lembra, né? Ele vai embora em 2013, né? Existia país, existia Brasil em 2013. Não era grande coisa, mas existia um país em 2013. E quando ele vai embora, ele é o grande craque daqui, né? Então a gente nem politizava Neymar ou não. A gente não queria saber quem o Neymar votava. A gente não queria saber se o Neymar sonegava imposto ou não, né? O Brasil de 2013 é um outro Brasil. E aí o Neymar, ainda esse ano, foi acusado de assédio sexual por uma funcionária da Nike. Né? E se vê no direito de colocar, postar fotos com o uniforme da seleção e tampar a marca, né, que patrocinou ele por tantos anos, se considerando extremamente injustiçado e é um grande absurdo e traído e tomou uma facada nas costas, né? E esses casos assim, cara, a gente não, né? Essa galera, eu quero que se foda. Vai ter muita gente passando pano e tal. E assim, quanto mais passar pano, uma hora vai vir uma merda que não vai ter como escapar. Não tem jeito, porque essas pessoas vivem num outro mundo, cara. O Neymar vive num outro mundo. O Neymar olha uma mulher igual um pedaço de bife. É certo, isso é certo. É líquido e certo. Então ele vai ter uma hora que não vai ter como escapar. Porque são vários casos que vão se acumular. E, mas não foi bem assim, não foi bem assim. Vai ter uma hora que vai estar na nossa cara. Porque as pessoas... A gente não, né? A sociedade passa pano, as empresas passam pano, né? São deuses, né? São casados como deuses. Também, né? Porque ele já vinha aí de uma série de... Exato. A Nike rompeu, né? Quando a Nike rompe, fica aqui, pô, a Nike rompeu e tal. Mas as outras não rompem. Vai precisar acontecer com cada funcionário de cada uma, sabe? Precisa acontecer... Enfim, porque é isso, porque ninguém dá um cabresto nessas pessoas. Né? E fazendo até uma análise um pouco macro, né? De você pegar o Neymar e a gente já falou aqui do fato dos jogadores de futebol nunca se manifestarem e tudo mais, e ainda é algo que que a sociedade aceita. Ela acha legítimo que os jogadores não se manifestem. A sociedade acha ok. Assim, são poucas as pessoas que ficam realmente indignadas com o fato dos caras, sejamos sinceros, mais poderosos, né? Não vou falar do país, porque não moro aqui, mas são grandes ídolos, são pessoas influentes. Eles mobilizam, eles têm milhões de seguidores, são marcas, coisa louca
que é a internet. Eles são marcas ambulantes, eles são influenciadores de comportamento. Então, quando você pega influenciadores, né? Porque são influenciadores, jogador de futebol hoje não é só jogador de futebol, é influenciador de comportamento, de vestuário, de moda, de costumes, de tudo. Quando você pega um cara desse, um homem, né? Porque eu não vou falar do futebol feminino, porque a gente sabe que é diferente. Não é a mesma coisa. Não tem como a gente criar uma falsa simetria aqui, porque não existe. Então, quando você pega esses caras não se manifestando, passando para determinadas situações, deixando isso acontecer, correr solto, sem se manifestar, etc., sendo acusado de assédio, com 300 mil pessoas, um staff enorme querendo defender, e ainda se vendo no direito, né, de viver nessa bolha, porque o jogador de futebol hoje ele vive uma bolha, porque ele tem dinheiro, e aí entra a questão dele poder construir essa bolha dele e se blindar de eventuais ataques, sejam eles verdadeiros ou falsos. Tá tudo bem para ele. Tá tudo bem, porque ele vai se manifestar. O jogador de futebol hoje, ao meu ver, ele é mais suprassumo de impunidade do que político. Para mim, ele é mais suprassumo de impunidade do que político, porque com ele nada acontece. O político a gente vê aí um depoimento, vai numa CPI, não sei o que lá. A gente tem uma coisa. O jogador de futebol, não. Ele vive aquela vida, né, de luxo, que eu nunca vi, né, os jogadores Série A e né, de fora, que jogam fora do país. Não vou falar da galera da Série B, que a gente sabe também que é discrepante, não estão né, no mesmo, ali no mesmo círculo, não estão. Então você tem um exemplo de impunidade, aí você ignora solenemente o que eu falei lá no início, do poder social que o esporte tem de transformar a vida. Porque se os políticos sabem que o esporte tem esse poder e se utilizam do esporte para manipulação, eles atestam que o esporte é capaz disso. Se o esporte é capaz disso, os próprios jogadores também sabem que o esporte é capaz disso, porque eles têm, né, tem milhões, têm seguidores, têm marcas, têm isso, tem aquilo, e não fazem um posicionamento, uma faixa escrito assédio não, que nem as mulheres fizeram. Isso são incapazes, assim, não é falta de dinheiro, desculpa, isso aí não é falta de dinheiro. Não é falta de organização, porque os caras estão ali o dia inteiro na Granja Comari, né, todo dia, o dia todo, e é fácil de fazer chegar. E os caras têm dinheiro, assim, se eles quiserem a faixa hoje, agora, em 5 minutos, eles conseguem. É falta de interesse, é falta de motivação, é estar confortável com o seu status quo. É basicamente isso. E é muito triste. Isso é muito triste. É aquela frase... Desculpa, vai, Júlia. Não, eu estava fazendo uma reflexão sobre isso também, porque, assim como você falou, o jogador de futebol é uma figura pública, né? E eu não vejo o mesmo peso de um jogador de futebol, por exemplo, com uma cantora. Vamos pegar aqui de exemplo a Anitta. A Anitta foi uma cantora, enfim, que foi cobrada muito sobre política, né? As pessoas queriam interrogar, saber você é bolsominion, você não é bolsominion, quem você votou? E ela foi uma pessoa que, desde então, né, passou a estudar, enfim, sobre política, e sempre muito cobrada, assim como outras figuras públicas. Você vê aí uma atriz, Juliana Paz, enfim, qualquer pessoa hoje você vê. Só que eu não vejo que o mesmo público cobra dos jogadores, assim, eu não sei se então, a minha reflexão, assim, que na verdade eu não cheguei em nenhuma conclusão, mas fica de reflexão, é talvez se o público consumidor do futebol hoje se importa tanto como o público da Anitta se importa com a opinião política dela, que na maioria aí, né, de cantor pop de uma forma geral, se importa. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, se eles não têm esse, não se posiciona, não está de um lado, justamente por não haver uma pressão, ou porque as pessoas, como você falou, coloca o jogador assim acima, né, de muito, até de um político, no caso, que não interessa o posicionamento dele, mas, assim, por quê, né? 2 pesos e 2 medidas, porque de um lado a gente vê pega aí Neymar e Anitta, que são uma referência masculina, uma referência feminina. Por que você cobra muito da Anitta um posicionamento dela, mas do Neymar você não vê a mesma coisa? Falando até o que o Caio disse, né? A Anitta não tem direito de ser medíocre. Ela não tem o direito para a sociedade, ela não tem direito de não saber. Porque a gente sabe que até mesmo esse debate que a gente está tendo aqui não deixa de ser um debate de pessoas que estudaram e correram atrás e tudo mais. A Anitta, ela vem, né, da periferia do Rio de Janeiro, ela mesma fala, cara, ela terminou os estudos ali, né, nos trancos e barrancos e resolveu viver a vida do funk, que já é marginalizado pela sociedade. Então, a Anitta, ela não tem direito, e aí
evidencia N críticas à Anitta, as pessoas podem criticar a Anitta à vontade, né? Podemos, todo mundo pode, não estou falando isso, não. Estou falando que ela não tem o direito de não saber, tanto que ela virou, né? Foi o que a Júlia falou. Ela virou e falou, gente, eu não me posiciono porque eu não sei, então eu vou estudar. E aí ela se posiciona da maneira dela, que é uma maneira diferente de se posicionar, entendeu? E as pessoas não têm o mínimo de ímpeto de cobrar isso de um Neymar da vida, né? Ou dos jogadores da seleção masculina de futebol. É aquela frase, não sei se vocês viram esse filme, aquele filme Enola Holmes, né? Que é a irmã do Sherlock, que aí tem uma passagem que, assim, é cenas de cultura pop, mas que, para mim, é definitivo. São coisas definitivas. Que uma mulher pergunta pro Sherlock porque ele não gosta de política, ele, porque ele é chato. Né? Aí ela fala, é chato porque você não quer mudar o mundo que te faz bem, né? É o teu mundo, o mundo do homem, né? Então, jogador de futebol, né, desse patamar, é óbvio que ele não quer saber quantas pessoas estão morrendo de Covid, brother. Não quer, assim. Vai descendo de patamar até encontrar alguém que fala, pô, perdeu, né? Teve um caso aí, acho que do Luciano, do São Paulo, que perdeu sobre sogra, talvez, né? Possa se conscientizar mais. Mas assim, porra, a gente tá falando de jogador de seleção brasileira que são empresas, gente. São empresas que rodam muito dinheiro, que tem um staff gigante, enfim. E aí é isso. É óbvio que eles não querem se interessar, porque eles não querem saber se o Bolsonaro por um lado, porque a maioria é bolsonarista. A gente precisa também deixar isso claro. E os que são, né, mais avoados, nem um nem outro, nem esquerda nem direita, nem Lula nem Bolsonaro, os que são, né, mais neutros, assim, são empresas também, que então tem muito a perder, né? Tem muito a perder. Então, eles acabam não querendo participar disso. Só que isso afeta eles também, porque eles também são utilizados em última análise. Se a gente for analisar a política só do futebol, né? Quando eles jogam, por exemplo, né? A gente está falando de outra coisa, mas é política também. Quando eles jogam, por exemplo, de 2 em 2 dias, né? O calendário é uma bosta. Quem faz o calendário não é um jogador de futebol. Quem faz o calendário é o cara de terno e gravata. Então, eles também não se movimentam para isso. Então, é muito complicado, né? O jogador de futebol desse nível, de elite, para ele, até quando atinge nele de alguma forma, ele não consegue reagir. Exatamente, cara. Sobre esse tema, a Sharon Price diz: eu recomendo muito o podcast Rodada Trípla, com a Bárbara Coelho, Ana Thaís e Amanda Kestelman. Os dois últimos são muito necessários, fica aí a indicação. Pense Abstrato falou: Caio, manda um abraço pro Landim. Acho que tá te provocando, eu acho. Mais o que? Agradecer o Rafael que deu escorregada aqui no Prime. Obrigadão, Rafael. Daqui a pouco, o Thales falou, Thales Delfim, daqui a pouco o Neymar postará um vídeo indo para a igreja. Não ficaria muito surpreso, não. Não, ele já aparece com 100% de Jesus desde muito tempo. Aí eu queria saber que igreja é essa, que, porra, a igreja dele é boa pra caralho, porque permite muita coisa, né? É tipo a igreja do Robinho. Pois é. Deve ser a mesma. São os dois ali de Santos, deve ser a mesma igreja ali. Engraçado, a Sharon Price disse, engraçado que a mesma Puma, que agora patrocina o Neymar, também fez uma grande ação no Palmeiras, patrocinando atletas do futebol feminino. O professor Felipe Duque falou, quando o Neymar estava tomando jeito no Barça, o pai empresário cedeu os mimos do menino e levou para Paris Saint-Germain. O ADM falou, acho que gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer sobre e como também pensar a política no futebol como um campo já completamente financiarizado. Eu acho que isso vai ficar para um próximo programa, porque abre um flanco absurdo. Cada vez mais tendo a falência de equipes tradicionais rumo ao caminho dos clubes de empresa. Deixa eu ver se mais alguma coisa aqui. Rafael Siqueira falou, já vejo bastante diferença da Anitta para um artista do mesmo nível que seja homem. Imagina a diferença da Anitta para um jogador de futebol. E é isso, continuou o debate. Imagina comparar a Anitta com o Nego do Borel. Não, doideira, pô. Brasil, ou com qualquer um dos ícones sertanejos aí dentro do Brasil. Não tem como, não tem condições. Pesa mais. Pesa mais sobre ela, com certeza pesa. Não, é isso, né, cara? Eu acho, só para também contribuir um pouquinho, uma coisa é você não saber, né? E aí todo mundo tem o direito de não saber. E outra coisa é você ser um racista, você ser homofóbico, né? E esses caras são abertamente racistas e homofóbicos e são comparados a pessoas que apenas não sabem, né? É uma disputa
narrativa muito absurda. Assim. Narrativa não, né? É uma desculpa de marketing, financeira, de tudo que esses caras se tornam completamente intocáveis. Né? Lembra do goleiro Jean também, né? Que depois ficou até o Vasco cogitou trazer o goleiro Jean. Pô, uma coisa assim, absurda. O cara completamente que merece um pingo de respeito e tal. Mas assim, para concluir, para já encaminhar para o final, tá tendo jogo aí, o cara deve estar ansioso para ver Flamengo e o Gigante Coxa competindo. Eu pedi para vocês trazerem uma indicação de alguma obra que vai relacionar futebol e política. Aí pode ser documentário, pode ser livro, pode ser uma matéria, pode ser o que vocês quiserem. Beli, você separou aí pra gente. Tem problema em chamar de Beli? Não, Beli. Tá Só bom. minha mãe me chama de Isabelle quando me dá bronca, então acho que Beli é mais tranquilo. Inclusive, minha mãe deve estar me assistindo, só que ela não sabe mexer na Twitch. Qual o nome da sua mãe? Então, Cláudia. Cláudia, Não um sei. beijo, dona Cláudia. Beijo, mãe. Ela deve estar tomando uma surra. Daqui a pouco ela manda uma mensagem. Isabelle, não consegui comentar nesse negócio, mas eu vi tudo. Isso é importante. É bom, pô. Tá bom. Excelente. Então, eu trouxe, na verdade, não está aqui comigo, mas tem um livro excelente do Jamil Chad, né, grande jornalista, que mora na Suíça há muitos anos, chamado Política, Propina e Futebol. Bom, o título é autoexplicativo, eu não preciso falar muito sobre o título. É um livro de a capa preta, escrita em branco, e ele fala muito sobre o desenrolar, de certa forma, por baixo dos panos, que levou ao final da era Blatter na FIFA. Então, é um livro bem legal, assim, eu, pelo menos, gostei bastante, né, quando eu li. A gente acaba lendo alguns outros livros sobre gestão e tudo mais, que a minha formação acaba sendo um pouco mais para gestão do que qualquer outra coisa, mas acho que esse livro me marcou muito, assim, porque foi um livro que eu li e falei, caraca, é aquele livro que você tem que ver, que você tem que ler com um post-it do lado, aquele bloquinho de post-it do lado, que você vai lendo, tu vai tirando e vai anotando, tu vai e cola, porque eu, pelo menos, acho um sacrilégio rabiscar livro, tem gente que gosta, tá tudo bem, né, sobre isso, tá tudo bem. Né? É sobre isso, tá tudo bem, tem gente que curte, eu não curto. Então, assim, foi um livro que eu assisti arrancando post-it, escrevendo, assim, data, né, 2000 e sei lá quando. Federação Senegalesa de Futebol. E a gente vê como realmente está tudo completamente interligado. A gente não pode fugir desse debate. A gente não pode isolar os dois, né, completamente, separar por inteiro, porque não é assim que funciona. Acho que esse livro, ele fala bastante, é um soco na cara de quem ama futebol. Assim, já vai preparado para realmente tomar um soco na cara e ter essa reação dúbia, né? Do tipo, caraca, eu preciso mudar isso, e ao mesmo tempo, putz, desanimei, hein? Putz, depois desse livro, caramba, que soco. Mas eu gosto muito do Jamil, acho ele um excelente jornalista, e esse livro é uma enciclopédia. Uma enciclopédia. O Lucas Farias, que é biblioteconomista, não sei se é isso que se fala, diz: livro é feito para ser usado além de lido. Então, Beli, consciência tranquila aí na utilização. E tá tudo bem, foi o que eu falei, tá tudo bem. Júlia, o que você trouxe? Então, eu trouxe... Na verdade, era para ser uma indicação só, mas eu gostaria de indicar dois, se você me permitir. Um é um documentário, um curta chamado Meu Amigo Alemão, conta a história de Gert Wenzel, e ele é um comentarista de futebol alemão, e fala um pouquinho da história dele, que ele veio pro Brasil, né, no período da Segunda Guerra, e aí ele foi preso aqui por conta da ditadura militar, e enfim, aí virou comentarista de futebol. É bem interessante, direção de Paulo Júnior, é uma pessoa que eu dividi um laboratório no Cinefute com ele, foi feito com muito afeto e é uma história muito bacana, eu super recomendo. E eu gostaria também de deixar aqui a indicação da série de podcasts do perfil Copa Além da Copa, não sei se vocês acompanham, mas está muito legal e eles estão debatendo várias coisas também relacionadas a futebol, política. Enfim, quem puder e gostar desse mundinho aí da podosfera, como o Caio falou, é bem legal e eles têm um trabalho bem bacana também. Excelente, excelente. Rafael, eu estou tentando achar teu canal, porque eu vou spamar ele aqui no chat, mas vale, óbvio que vale. O Lucas corrigiu, não é biblioteconomista, é bibliotecário. É bem mais simples, né? Eu fui muito burro agora nessa colocação. Mas tudo bem, Caio, e aí? Falar primeiro, o Jamil é incrível, tive a oportunidade de entrevistar no Lado B. Quem quiser ouvir, não lembro o número, se eu jogar aí Lado B do Rio, Jamil Chad,
incrível, incrível. Um cara, primeiro, muito acessível e um grande jornalista, uma grande referência. Ainda não li esse livro dele. Mandar um abraço para Paulo Júnior, que é meu amigo, está na Central 3 também comigo. Ai, que legal. Um craque. Paulo Júnior, não, adorável. Enfim, um craque um colega de Central 3 e um cara, enfim, cineasta, podcaster, escritor, parceiraço, muito bom também. Eu vi esse documentário, é ótimo. Guerra de Venzeu, que também foi colega de Central 3 comigo lá também, agora tá fora. Bem, a minha indicação é um clássico, é meu livro preferido. Foi o livro que eu, depois de já adulto, eu voltei a ler. Lia muito na adolescência e parei de ler durante um período e voltei a ler livros de futebol. Foi pegando futebol, como fala, preciso começar a ler temas que me interessam e o futebol me interessava. E esse aqui, para mim, é meu livro preferido, chamado Futebol ao Sol e à Sombra. Quem não conhece, por favor, leia. Isso aqui é obrigatório, do Eduardo Galeano, que, enfim, um gênio, né, da raça, e era um cara que antissistema, anticapitalista, mas que adorava futebol. E esse livro ele vai passando por grandes personagens, grandes gols, grandes jogos, grandes times, contextualizando os períodos históricos que a gente vivia, né? Principalmente nas partes de Copa do Mundo. Então, é um livro que eu acho que é fundamental para quem quer entender o que é o futebol. Eu tenho alguns outros aqui, eu na próxima oportunidade eu indico, mas eu acho que Futebol Sol à Sombra é o meu livro preferido, preciso até lê-lo novamente, que há muito tempo eu não leio, porque, enfim, é um livro onde você entende a política, não só a política, né, que a gente entende como a política institucional, né, que também passa, mas como a política da arquibancada, né, do que é o jogador de futebol, do que representa o jogador de futebol para a sociedade, o time, o que é amar um time, o que é sentar na arquibancada. Esse livro é fundamental. Gente, obrigado. Só para acabar aqui no chat, ó. Sigam o canal do Rafael Siqueira, eu já botei aí no chat, eu vou botar de novo para a galera seguir o link. Enfim, fundamental também a gente se ajudar aqui quando a gente produz esse tipo de conteúdo. A Shellan Praz, vou indicar o livro também, Com a Taça nas Mãos, Sociedade, Copa do Mundo e Ditadura no Brasil e na Argentina, da Lívia Gonçalves Magalhães. Rafael Siqueira também indicou outro livro, que não é de futebol, mas às vezes aberto de América Latina, já pegando o gancho aí do Caio, que falou do Galeano. E eu te falo o seguinte, irmão, o primeiro capítulo desse livro do Galeano é um livro obrigatório para todo mundo que mora na América Latina, porque é uma coisa absurda, coisa mais... Tem um por aqui também. Eu tenho aquele pocket, que eu não sei onde está. Augusto, o ADM falou, espero que sua recomendação seja estudar o pioneirismo no Vasco de Marcelo Cabo no retorno ao futebol do bairro. Somos resistência. Pelo amor de Deus. Retornando à várzea. Não, tem que ser, não tem o que fazer. Parece que foi gol do Flamengo, hein? Eu ia te avisar, foi gol do Flamengo. Meu irmão gritou. Vitinho, rapaz. Vitinho, que vai virar Vitão em breve. Que fase. Salles Delfim falou, livro O Negro no Futebol, do Mário Filho, também é indicação dele. E o Pense Abstrato, não sei se é o Pense ou Atense, ou Pense Abstrato. Galera, que live sensacional, ficaria ouvindo vocês. E aí fica aqui, vamos ver se a gente consegue manter... Talvez o Irlan, conseguir trazer o Irlan aqui para falar sobre financiarização do futebol, que está com livro no mercado. Enfim, tem muita coisa para debater. Levar faz um debate, né, fora da mídia hegemônica. O que a mídia hegemônica se propõe a fazer, a gente faz diferente, né? E eu acho que mídia independente tem que ser assim, senão não faz sentido de existir, né? Caio, Júlia, Bélia, muito obrigado mesmo pela participação. Vocês aceitaram prontamente, assim, isso não tem preço na hora que a gente produz conteúdo independente. Vocês querem deixar um recado final aí? Fica à vontade. Fora Bolsonaro, não, tô brincando. Não tô, não. Não, na verdade, queria também... tem um outro livro que eu gosto bastante, que é um livro muito fininho e você lê muito rapidinho, que é Uma Bela Jogada, o nome do livro, que eu tava tentando lembrar. Ele fala um pouco sobre como surgiu o marketing esportivo no país, e é legal porque ele traz momentos políticos importantes junto
com o começo, né, com o embrionário marketing esportivo no país, né, como é que foi surgindo e aí como é que eles começaram a tentar monetizar isso. Eu acho que é interessante para a gente ter, porque é um livro até de histórias, é um livro relativamente curto e é muito fácil de ler. Acho que é legal também, e eu queria indicar, e aí minha grande amiga Sharon tá comentando igual uma doida aí, a Sharon se formou em Direito, né, como eu, e ela, a monografia, né, o trabalho de conclusão de curso dela foi do papel do futebol brasileiro na defesa e garantia dos direitos fundamentais, o que é bem legal, é um tema até um pouco fora da curva, eu lembro que a gente debateu pra caramba, eu falando, cara, faz, ela, mas não tem material, eu falei, cria material, minha filha, cria material, vai fundo. Então, acho que, assim, já falei para ela divulgar isso, já falei para ela botar, enfim, disponibilizar esse link. É bom que agora ela agora ela provavelmente vai ficar com vergonha, vai vir reclamar comigo no WhatsApp. Já botou aqui que tá com vergonha. Sei que lá. Aí, viu? Para de vir com bobona assim. Pois é. Ela vai falar, pô, não acredito que você fez isso, sei que lá. Acho que vale a pena também. A gente ainda é muito legal ver uma mulher falando sobre esse assunto, né? Então, e o trabalho da Sharon, qualidade extrema, então acho que é legal, né, até para a gente construir mais material, né, a gente não tem tanto material quanto a gente gostaria. Vocês falaram aí do Simas, por exemplo, que também foi meu professor, o Caio gosta de samba, eu também gosto desse problema aí, é impressionante, eu vejo política, futebol e samba, eu quero me meter, viciado em problema, não tem como, também é um meio muito complicado, mas a gente pode deixar mais para frente. Mas obrigada, Augusto, pelo convite, obrigado aos meus parceiros aqui, obrigada, Júlia, obrigada, Caio, pelo debate, e é isso, seguimos aí, estou à disposição quando vocês quiserem falar sobre futebol, quiserem falar sobre problema, política, quiserem falar sobre samba, carnaval, estamos à disposição. Muito obrigada de verdade, boa noite a todo mundo que está assistindo, minha mãe está mandando um beijo para todo mundo que está aqui, ela realmente não conseguiu entrar na Twitch, mas ela está assistindo, ela falou, manda um beijo para eles, estou mandando aqui ao vivaço. Beijo lá, Cláudia. Outro beijo, né, Cláudia? É isso. Eu queria agradecer também o convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. Pedir desculpa que hoje eu estou meio aérea, mas estamos aí, próximos convites, se surgir. Tomou uma porrada do Avaí, né? Também, bem, assim, entrei meio desnorteada, meio assim, meio perdida, mas seguimos. É um prazer também estar aqui com a Isabelle, com o Caio, com o Augusto também, e vamos em frente, fora Bolsonaro. Eu que agradeço, Júlia. Bem, eu estava vendo aqui, apareceu no Twitter para mim o negócio da Rafaela do Neymar com a camisa do Botafogo. Botafogo, acho que contratou ela para divulgar a camisa e tal. Enfim, tá difícil até para o Botafogo arrumar botafoguense. Gente, agradecer também, né? Eu sou um arroz de live, né? Eu costumo falar isso. Podendo, né? Tenho ficado em casa, de home office, não tenho saído para lugar nenhum praticamente. Podendo, eu estou aqui debatendo com vocês. Sim, assuntos que eu gosto, como foi o Carnaval ontem, hoje aqui na Twitch do Pirilo, futebol e política, são assuntos que eu não sou um especialista, mas, enfim, participo ativamente de alguma forma. Obrigado para as meninas, é muito legal ver mulheres falando de futebol. Eu falo isso porque, como eu falei no começo, né, minha namorada divide comigo também a militância lá no Flamengo da gente, e eu fico muito orgulhoso de ver o que as mulheres são capazes de fazer, né? E estão fazendo, embora ainda saibamos que ainda falta muito. Pedir para vocês seguirem, quem for flamenguista, né? Mesmo quem não for flamenguista, é bem legal. Seguir as redes sociais do Flamengo da gente. Nós somos, eu costumo dizer que nós somos a vírgula, né, na história. Quando a gente for ver a história do Flamengo, vai ver um clube que se aliou ao regime Bolsonaro. Não tenho a menor dúvida, nem vergonha de dizer isso. Mas a gente sabe que não é assim, não são todos, né? A diretoria atual, o Flamengo é mais que isso, o Flamengo é muita coisa, né? O Flamengo é muita coisa porque é muito grande. Então sigam, né? O Flamengo da gente nas redes sociais, acompanha a gente está aí nessa militância que é barra pesada, não é fácil. O bolsolandinismo é muito forte nas redes sociais. Acompanha as Rosalinas também, da minha camarada Ju, também participa lá. Ajudem, apoiem sempre que possível a mídia independente, gente. Isso aqui, esse bate-papo aqui, tem roteiro, tem produção, né? Muitas vezes, enfim, tem hospedagem de alguma coisa ou outra. Apoiem sempre que puder a mídia independente. Qualquer dinheirinho que vocês
sobrou no final do mês, coloquem nos veículos que você gosta, seja de futebol, seja de política, enfim, de qualquer coisa, porque a gente assina Netflix, a gente assina Spotify, a gente assina YouTube, assina Claro TV, e enfim, até porque também não estou dizendo para não assinar, mas é bom também separar um dinheirinho para quem está aqui nessa luta da comunicação independente, porque não é fácil. E quem não tiver como, né, ajudar financeiramente, ajude compartilhando, dando like, comentando, enfim, ajudar de qualquer forma, que é importante. Obrigado pelo convite, estarei, só me chamar que eu venho, ajeitando as agendas, a gente deixa até de ver o Flamengo, que não tem problema. Caio, obrigado, Júlia Belli. Fazendo propaganda rápida também, eu tô aqui todo dia, às 9 da noite, para falar sobre ou a CPI, a gente faz um resumo das notícias da CPI, né? Hoje teve rinha de miliciano lá na CPI, a gente tem que comentar aqui e tal, e amanhã eu volto... Não, cenas completamente brasileiras. E amanhã eu estou aqui para comentar esse acúmulo de CPI. Todo dia, 9 da noite, eu estou aqui, tá? Ao vivo. Tem o Estação Periferia, que é um podcast que eu faço. O programa sai toda segunda-feira, tem programa novo, vai lá. A ideia é dar voz e ouvidos às pessoas que estão na periferia, ou estão elaborando, ou pautas que estão na periferia do debate público, e assim a gente construir alguma coisa, né? O que vai sair a gente não sabe, mas a gente está aqui para militar para um país melhor. Então é isso. Obrigado a todo mundo que estava aqui e até amanhã.